Bom dia a todos. Que Jesus, o Mestre amantíssimo, ampare a todos nós e nos dê a sua paz. Com muita alegria estamos aqui, mais uma vez, para falarmos de um tema muito dentro da doutrina espírita, que é a respeito da escala espírita. Nós todos sabemos que a codificação foi elaborada por Allan Kardec com auxílio dos espíritos superiores enviados por Jesus para nos trazer uma revelação. O que caracteriza uma revelação é o seu compromisso com a verdade. Uma revelação nunca altera uma revelação anterior, mas acrescenta mais informações para se adaptar à época que o homem está vivendo. Então, nesta época em que nós estamos, em que o homem está dando grandes saltos de inteligência, está descobrindo tantas coisas, consegue vasculhar uma pequena parte do macrocosmo, do microcosmo, da intimidade das partículas, já consegue desvendar muitos antes mistérios através da ciência. A doutrina espírita vem realmente trazer informações novas para adaptar-se a esta época. Revelação vem do verbo revelare do latim, que significa retirar o véu, ou seja, descortinar informações antes vedadas ou veladas pela época que nós estamos vivendo. Não era possível revelar o Espiritismo antes. E a espiritualidade que nos acompanha os passos vem num momento muito importante da humanidade, um momento grave que a humanidade estava passando, para revelar a maravilhosa doutrina consoladora, o próprio cristianismo redivivo que representa ser o Espiritismo. Século XIX era a época do materialismo dialético, materialismo mecanicista, uma época em que o homem estava, de certa forma, se desvinculando das questões espirituais e indo ao encontro das ciências, a princípio bastante materialistas. Mas hoje nós temos aqui uma época que estamos passando, uma época espiritualmente histórica, uma época que nós vamos ver como é importante esta mensagem vinda das esferas superiores, como é importante nós entendermos o Espiritismo em sua essência. Por exemplo, esta tríade maravilhosa que representa ser o Espiritismo, que é uma ciência de observação, a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações entre o mundo espiritual e o mundo material. É a maravilhosa filosofia de comportamento que faz o ser crescer através da modificação de suas próprias condutas, de seus pensamentos, para modificar os seus sentimentos, para em seguida modificar as suas atitudes. E é a religião cósmica do amor. Esta tríade maravilhosa que faz o corpo doutrinário, o corpo da própria doutrina espírita. E Allan Kardec utilizou-se de métodos bastante científicos para trazer o Espiritismo. Os métodos científicos são por demonstrações empíricas, vamos dizer assim, observações, repete-se vários testes, tira-se então a média das respostas e lança-se então uma teoria científica, publica-se e a teoria científica está lançada ao mundo. Allan Kardec também distribuiu os questionários que hoje nós vemos na maravilhosa obra O Livro dos Espíritos, lançado no dia 18 de abril de 1857, que é muito mais do que um livro,
O Livro dos Espíritos é um verdadeiro tratado sobre a vida humana. E quando surgiu a doutrina espírita, nós observamos que Allan Kardec utilizou-se também de métodos repetitivos. Os questionários, didaticamente dispostos, porque ele era um educador dos mais brilhantes, uma das mentes mais brilhantes que a humanidade já viu. Distribuía os questionários através de várias cidades da Europa, através de vários médios que não se conheciam, e as respostas, no conteúdo, não obstante a forma, eram as mesmas. Aí ele foi formando a doutrina espírita, métodos de repetição, de observações empíricas, mas semelhante à ciência, mas com a diferença de que ele respeitava as informações que vinham, que eram das almas dos homens desvestidos da matéria. Então ele respeitava, por exemplo, o caráter do espírito comunicante, as suas possibilidades, os seus limites. Ele respeitava a sua personalidade. E por sugestão do alto, Allan Kardec elaborou, com inspiração desses mesmos espíritos, a chamada escala espírita. A escala espírita ela está em 2 lugares na doutrina, nas obras da codificação. Ela está no próprio Livro dos Espíritos, na segunda parte, Vida Espírita e dos Espíritos, e ela também está na Revista Espírita, de 1858, no mês de fevereiro. A escala espírita expunha ali determinados níveis do espírito, da personalidade comunicante. A princípio foi criada para fazer uma análise das comunicações. As comunicações eram analisadas seguindo a escala espírita, porque eles observavam ali o nível do espírito comunicante. Kardec era muito criterioso, era bastante criterioso em suas observações. E ele só colocava nas obras da codificação aquilo que era exaustivamente testado, exaustivamente observado. E aí ele realmente, com a responsabilidade de um espírito missionário que era, colocava ali na codificação espírita. Dada a responsabilidade imensa, porque nós temos que entender sempre isso. O Espiritismo é um plano de Jesus para os seres humanos. É uma previsão do Mestre. É aquilo que Jesus quis. Se Jesus não quisesse, nada disso aconteceria. Faz parte que as revelações venham ao longo da história para aprimorar as pessoas, nos dar a oportunidade de termos, através do entendimento, e agora através da fé raciocinada que o Espiritismo representa, a oportunidade de crescermos, de darmos um salto espiritual em nosso próprio entendimento, em nossas próprias atitudes. Mas realmente o Espiritismo cresceu bastante ao longo da história, fincou raízes aqui na pátria do Cruzeiro, graças a Deus, dados os destinos espirituais do nosso próprio país, mas está espalhada pelo mundo. Mas principalmente está espalhada a doutrina espírita em seus conceitos primordiais, nas descobertas que o homem vem fazendo ao longo da história. Eu me lembro de Leon Denis, em uma maravilhosa frase, de maneira muito assertiva, disse: o Espiritismo não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Ou seja, o ser humano, de um modo geral, irá abarcar em seus conceitos aquilo que o Espiritismo já diz, e já disse por se tratar de uma revelação. Cabe aos espíritos superiores revelarem respeitando a época que o homem está vivendo. Então, por exemplo, na época de Kardec, eles nunca revelaram além daquilo que poderia ser comprovado, além daquilo que poderia ser exposto e analisado. Mas em momento nenhum, na codificação espírita,
teve alguma coisa que ficou para trás com as descobertas novas. Porque Allan Kardec também teve ocasião de dizer: se a doutrina espírita for comprovada como errada em algum ponto, ela irá se modificar naquele ponto e seguirá com a outra parte, o que não aconteceu até hoje. A verdadeira fé é aquela que pode encarar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. Vejam que interessante que Allan Kardec codificou a doutrina espírita, que pertence aos espíritos, mas ele era extremamente sincero com as suas convicções. Ele era extremamente desapegado de qualquer atributo como criador da doutrina espírita. Ele não é o criador, ele é o codificador. É diferente. Pegou as informações, organizou-as de forma correta e didática para todos nós. E quando nós falamos de escala espírita, eu considero como sendo uma das lições mais belas do Livro dos Espíritos, porque ali nós temos traduzido muitas coisas. A princípio, criada para a análise dos espíritos comunicantes, para o bom uso da mediunidade, para a mediunidade mais segura, para a mediunidade que estava sujeita a análises. Porque nada na doutrina espírita, seguindo os conceitos de análise de Allan Kardec, que muitas vezes hoje em dia nós deixamos de fazer, mas nós temos que cumprir realmente aqueles sistemas utilizados por Allan Kardec para termos mensagens sadias e verídicas, para termos realmente conhecimentos que fazem parte daquilo que se pode provar, daquilo que está dentro de uma lógica. A doutrina espírita é uma ciência de observação pelo seguinte fato, isso está no livro A Gênese, no 2º capítulo, de que é uma ciência de observação. Ela surge depois dos fatos ocorridos. Então, quando apareceram os fatos da manifestação dos espíritos, Allan Kardec foi lá e analisou. Por isso, é uma ciência de observação. Não se lança a teoria e depois acontecem os fatos. Os fatos vêm antes da própria codificação. É uma ciência de observação que os espíritos respondem. Mas para que eles possam participar desta didática divina, eles precisam ser espíritos esclarecidos, precisam ser espíritos que trazem o coração evangelizado e que têm em seus ideais o progresso da humanidade. A escala espírita é interessante, porque ela fala a respeito das comunicações, mas se encaixa perfeitamente no mundo encarnado. Perfeitamente. Ela é criada para as comunicações, mas nós vemos na humanidade em que nós estamos perfeitamente as personalidades ali relatadas. Então, a escala espírita começa com 3 partes. 3 partes. A primeira parte, os espíritos da terceira ordem. Segundo, está lá em O Livro dos Espíritos. Recomendam que leiam. É muito interessante. É um capítulo maravilhoso. Então, nos espíritos da terceira ordem, chamados espíritos imperfeitos. São aqueles espíritos, por exemplo, que dentro dessa escala de espíritos imperfeitos, ele deu uma série de condições, uma série de características que denotam ser espíritos imperfeitos. Por exemplo, espíritos levianos, está dentro da classificação de espíritos imperfeitos. São aqueles espíritos que gostam de dissimulações, são espíritos que não trazem responsabilidade, são aqueles que têm os seus interesses à frente do bem comum, são esses que são enganadores, são espíritos que trazem realmente questões de desequilíbrio social ou de condutas perniciosas, espíritos levianos. Espíritos egoístas. Nós vivemos uma época, agora, nesse final de ciclo, esse final chamado de final dos tempos, que na verdade é um final de ciclo da humanidade,
em que nós temos uma leva de espíritos muito egoístas. Por isso que a humanidade está passando por esses transtornos que nós observamos, que foram previstos todos por Jesus. Esta época do final dos tempos. Haverá fome e ranger de dentes, haverá guerras e rumores de guerras, as mães lamentarão os filhos que vierem de seus ventres. Então vejam, tudo isso está relatado por Jesus que iria acontecer nesse final dos tempos. É a questão dos espíritos que estão aqui reencarnados, não é? Então são espíritos egoístas, espíritos que, por exemplo, utilizam a fé somente para seus interesses pessoais, não se aprofundam na mensagem do Cristo, não se aprofundam na mensagem espiritual. E os bens materiais estão sempre à frente dos espirituais. Essa questão do final dos tempos também está relatado, quem quiser observar, está no livro Obras Póstumas, uma obra belíssima de Allan Kardec, que foi lançada depois que ele havia desencarnado por um grupo de companheiros, está no capítulo Regeneração da Humanidade. Lá também está relatado exatamente o que nós estamos passando agora. Então vejo como a doutrina espírita ela é abrangente, não é? Ela deve ser entendida não somente ao nível intelectual, mas ela tem que ser sentida. O Espiritismo tem que ser sentido. Porque quando nós sentimos a doutrina, conseguimos entender o que está nas entrelinhas também, não só o que está nas linhas. Conseguimos entender o caráter da doutrina espírita. E nos maravilhamos com esta joia preciosa que é o Espiritismo. Então, nós estamos falando dos espíritos egoístas. Depois, espíritos pseudo-sábios. Os espíritos pseudo-sábios também estão classificados dentro dos espíritos considerados imperfeitos. São aqueles que utilizam a sua inteligência para impor sistemas. São aqueles que utilizam sua inteligência em proveito próprio. Quantas pessoas assim nós vemos na humanidade hoje em dia? Quantas pessoas que usam a sua inteligência para o progresso próprio, mas realmente ignora a humanidade e principalmente aqueles mais desvalidos que estão desfalecentes na luta. Muitas pessoas fazem isso. Então vejo que a humanidade ela está muito próxima, muito inserida nessa classificação de espíritos imperfeitos. Aí eles falam dos espíritos batedores. Os espíritos batedores são aqueles espíritos que mediunicamente provocam sons, assustam, são aqueles que gostam de pregar peças, e do ponto de vista moral são aqueles que gostam do desequilíbrio, gostam também de provocar sustos, a mesma coisa, quando encarnados. Quando encarnados são aqueles que gostam da desordem, espíritos batedores. Vejam como se encaixa perfeitamente, não é? Porque a maioria de nós, habitantes da Terra, estamos nas regiões mais próximas da Terra, do ponto de vista espiritual. Que tem, naturalmente, muitas moradias espirituais na vida espiritual. Colônias, ou a pessoa está em uma dessas colônias, um desses postos de socorro, tão bem relatado na obra de André Luiz, ou ela está ainda transitando nas zonas chamadas, as zonas menos felizes, os umbrais. Então a maioria dos habitantes da Terra vem dessas regiões mais complicadas. O próprio Chico Xavier falava isso. A maioria de nós vem das regiões mais próximas. E aí uma senhora perguntou, e você, Chico? Ele, na sua humildade, disse assim, todos nós, minha querida. E aí ele disse assim, mas nós sabemos da humildade do Chico e vemos que realmente ele tinha razão. Segundo a escala espírita, analisando a profundidade da escala espírita, nós vamos ver que realmente muito da personalidade humana ainda está nos espíritos imperfeitos. Muito da personalidade humana ainda está resvalando em suas imperfeições,
em suas reincidivas, não é? Nós estamos reincidindo muito em nossas faltas ainda. Trabalhamos muito pouco em nossas questões espirituais. Temos muita dificuldade em vermos as questões do espírito e bastante facilidade em vermos as questões do mundo. Mas nós sempre gostamos de dizer que tudo na existência é importante. A vida na Terra também é importante. É importante para o progresso da humanidade. Está lá em Lei do Progresso, o Livro dos Espíritos. É necessário o progresso. Mas nós não podemos ser escravos do imediatismo da matéria. Tudo é importante, a vida social, a vida familiar, a vida profissional, mas se a parte espiritual não for importante, se a parte espiritual não for sadia, tudo parece vazio, tudo parece efêmero. É a mais importante. Se a parte espiritual for bem, todo o resto vai bem. E essa questão dos espíritos imperfeitos, elas trazem consigo muitas características. Outra delas, espíritos neutros. Os espíritos neutros, quando estão encarnados, eles são aquelas pessoas que não fazem nem o mal nem o bem, mas eles são muito voltados a si mesmos, aos seus interesses próprios, excessivamente voltados aos seus interesses próprios. Digamos que os espíritos neutros é uma espécie de egoísmo, não é? Que está ali caracterizado nesse tipo de espíritos. Então, eles começam a dizer que esses espíritos imperfeitos são muito parecidos com os habitantes da Terra. Espíritos agressivos. Nós vemos hoje quantas pessoas que respondem às questões da Terra com agressividade. Agressividade, às vezes, nem física, emocional, agressividade mental, né? A pessoa pensa, tem pensamentos agressivos. E isso faz com que a humanidade sofra e a própria pessoa sofra. Porque Deus nos leva sempre para o equilíbrio. Quando nós remamos contra a maré, nós sofremos. O fato é que as nossas experiências revivenciadas e revivenciadas através da reencarnação, que é o maior mecanismo evolutivo que existe, não é? Que preenche os vazios do espírito deixados por nós mesmos, vai fazer com que através das inúmeras existências, a princípio dolorosas, difíceis, porque nós ainda somos espíritos com uma visão muito obtusa, vemos as coisas de forma muito limitada, ainda não temos como entrarmos realmente no ensino de Jesus, que é a maior mensagem que a humanidade já teve, extremamente avançada. Com todas as conquistas que a humanidade tem hoje em dia, nós temos ainda grande dificuldade em irmos até o nosso próximo, grande dificuldade em perdoar, em tolerar, o que significa que o homem nunca necessitou tanto, mesmo nesses momentos de dor intensa que a humanidade sofre, um momento difícil de final de ciclo, como citamos, a palavra de Jesus, ela é extremamente avançada. Nunca o homem necessitou tanto dos ensinos de Jesus como agora, porque nós somos aprendizes. É natural para o aprendiz que ele tropece, é perfeitamente natural. Ele está em fase de educação espiritual. E nós sabemos que todas as fases da educação espiritual são muito gradativas. Não acontecem de uma hora para outra, não é? As transformações espirituais levam, às vezes, encarnações e encarnações. Nós podemos permanecer uma encarnação inteira com um único hábito infeliz, sem conseguir tirá-lo. É necessário uma mudança profunda, é necessário uma conscientização para podermos exercer as mudanças. E esses espíritos nesta ordem, da terceira ordem, nós ainda estamos em uma questão de não sabermos lidar com as mudanças, quase que tem medo de evoluir.
com o receio de ficar para trás nos sistemas do mundo. Mas a evolução é maravilhosa. Nós não devemos ter medo de evoluir, achando que ficaremos em desvantagem. O mundo nos dá muitos convites equivocados, por toda parte. Por que isso ocorre? Porque os espíritos que estão na Terra são espíritos dos mais variados níveis evolutivos, todos mesclados. Não existe na Terra ainda uma homogeneidade espiritual, existe uma mescla evolutiva em nosso planeta, ainda por se tratar de um planeta de provas e de expiações. Enquanto estivermos na escala dos espíritos imperfeitos, nossa evolução será bastante cíclica, com altos e baixos, não é? Mas quando ela se adentrar em outra questão da escala espírita, que é os espíritos da segunda ordem, aí sim a evolução será um pouco mais retilínea. Quando nos adentrarmos os da primeira ordem, espíritos puros, será uma evolução bastante retilínea, com poucas variações, mas com experiências realizadoras, porque já teremos nos desvencilhado das provas dolorosas, dos resgates depurativos, pelo fato de sermos espíritos mais esclarecidos. Mas vamos explicar os espíritos da segunda ordem. Os espíritos da segunda ordem são aqueles chamados bons e benévolos. Kardec divide em 3, na Revista Espírita em 4. Eu vou falar realmente em 4 fases para explicar um pouco melhor. Então, os espíritos bons e benévolos são aqueles que cansaram de sofrer por conta dos seus desmandos e resolveram amar. Aquele amor que eles elegeram para as suas próprias vidas transformou-os. Eles são aqueles espíritos que trazem já o mais esclarecimento, já conseguem entender as particularidades do Criador, já conseguem ser legítimos intérpretes do pensamento do Cristo. São eles que reencarnam lá no final da escala dos espíritos bons e benévolos, indo para os espíritos da primeira ordem, já têm dificuldade em reencarnar na Terra. Reencarnam muitas vezes em missões, são aqueles que realmente trabalham. Então, o Livro dos Espíritos diz muito claramente: os espíritos bons e benévolos, quando reencarnados, são aqueles que trazem a fraternidade, trazem o amor, trazem o serviço, são trabalhadores. E quando estão na vida espiritual, são eles que nos inspiram, são eles que tratam do encarnado, que providenciam as questões reencarnatórias, que fazem com que a nossa reencarnação dê o mais certo dentro do possível. São equipes socorristas da vida espiritual, são eles que providenciam o nosso desencarne e o nosso reencarne. São trabalhadores, os homens de bem desvestidos da matéria. A segunda ordem também dividida em 4 fases. São aqueles que são bons, que têm como característica o destaque da bondade, mas falta-lhes ainda algum conhecimento. Outro nível dos espíritos bons e benévolos são chamados doutos. São aqueles espíritos que conhecem realmente a questão das ciências, as questões da sabedoria da vida, as sabedorias da existência, e sabem mesclar, sabem lidar com as pessoas da forma que se deve saber lidar. Quando eles conseguem, por exemplo, equilibrar os 2 níveis de inteligência, a inteligência moral e a inteligência intelectual, que são que quando equilibradas, são as asas da libertação do espírito, quando ele consegue equilibrar as 2. Eu vou citar até um exemplo de um espírito que eu considero sendo bom e benévolo, e um espírito que conseguiu equilibrar a inteligência moral com a inteligência intelectual. Existia um espírito na Terra chamado Albert Sabin, o inventor da vacina Sabin,
Esse foi um espírito maravilhoso que teve na Terra, de uma inteligência imensa e também de uma bondade. Porque quando ele inventou a vacina Sabin, criou a vacina Sabin, os seus amigos, os seus parentes falaram assim: se eu fosse você, eu tiraria a patente desta vacina para ser feito por um laboratório tal. E essa patente vai te deixar muito rico e famoso. E ele então abriu mão da patente e falou assim: a vacina que criei é meu presente para as crianças do mundo, de modo que ela pode ser fabricada em vários laboratórios do mundo inteiro, erradicando a poliomielite da humanidade. Então é um espírito que realmente conseguiu equilibrar. Ele trazia um ideal de justiça e de amor em seu coração. Poderia ser classificado como um espírito realmente na classificação dos bons e benévolos. Extremamente simples, um dos maiores cientistas da humanidade. E nessa classificação de bons e benévolos, falamos daqueles que eram bons, mas só bons, que já é um ganho imenso. Outros espíritos que traziam as duas qualidades. Eles eram doutos, eles eram bons e eles eram prudentes, ou seja, eles sabiam lidar com as questões da existência. Então, esse que já tinha um elemento completo na segunda parte da escala espírita, bons e benévolos, eram esses chamados espíritos superiores. Os espíritos superiores que traziam todas as qualidades de um espírito bom e benévolo. E aí, na escala espírita, adentramos os espíritos da primeira ordem, chamados espíritos puros. Os espíritos puros que têm as rédeas diretoras da vida na Terra. Eles são legítimos intérpretes do pensamento de Jesus. Eles já não se reencarnam mais. Quando reencarnam, também reencarnam no comecinho da escala dos espíritos puros, em missões, não é? Em missões. Eu vou citar um exemplo, não é? No livro Renúncia de Emmanuel, tem ali o espírito de Alcione, é um espírito puro, que teve que vir à Terra para resolver uma determinada questão, mas ela veio com esta missão. É realmente uma classificação de espíritos que, depois de um determinado tempo, não se pode mais reencarnar, porque a Terra não lhe dá mais respostas. Ele não tem nada a saudar mais na Terra. Mas aqueles que estão nas vidas felizes da vida espiritual, nas questões felizes da vida espiritual, têm como principal finalidade em sua existência amparar aqueles que estão desfalecentes na luta, como nós. Esta é sua maior alegria, por isso que eles estão lá. Um outro exemplo de espírito puro, Adolfo Bezerra de Menezes. É um espírito que já recebeu, por exemplo, a indicação de conhecer novos mundos e pediu a Maria, mãe de Jesus, que permanecesse na psicosfera terrestre enquanto houvesse ainda sofrimentos, como nós estamos observando até hoje. Então, nessa escala de espíritos puros, são espíritos que têm uma ação mental muito diferente daqueles que estão encarnados. Por exemplo, eles conseguem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Eles conseguem ter uma mente expansiva, viajam para onde quiserem com o pensamento, porque eles precisam ter realmente esta expansão espiritual para serem trabalhadores de Jesus. E no final da escala dos espíritos puros, está ali os espíritos crísticos, segundo Emmanuel, que são aqueles espíritos, a exemplo de Jesus, que conhecem a essência do próprio Criador, que são ministros de Deus, que estão ali realmente para poder executar aquilo que provém do Criador, que é a inteligência suprema do universo, a causa primeira de todas as coisas, nosso Pai. Então são aqueles espíritos que são aqueles que
colocam realmente, são co-criadores do universo e que administram as questões das moradas do Pai, a exemplo de Jesus, que para nós aqui é um desses espíritos, ao qual nós somos todos tutelados, fazemos parte do seu rebanho, porque Ele é o bom pastor. E Ele vem cuidar de nós e nunca nos abandonará. Estamos todos sob sua tutela. Então, realmente, a escala espírita vem nos explicar as questões da imortalidade e que os espíritos permanecem com a sua personalidade em desenvolvimento depois da matéria. Mesmo depois da matéria, prossegue a sua evolução, as suas conquistas, e os espíritos que somos nós, vamos progredindo, e nossa fatalidade é a felicidade. Todos nós seremos espíritos felizes. Quando você observa pessoas que cometem o maior desatino que podemos suportar, esta pessoa um dia será um espírito feliz. Claro, ele passará por toda a fieira educativa, ele passará por todas as questões dos resgates, das provas, mas ele também será um espírito feliz. É a fatalidade dos seres humanos. Então a hierarquia da vida espiritual, ela é moral. Aqueles espíritos que quanto mais responsabilidades morais, mais conquistas do seu espírito, tiveram, por exemplo, a oportunidade de passar por todas as questões da educação do espírito, se libertaram de si mesmo, se libertaram do seu ego e passaram a ver a humanidade como uma grande família. Esses espíritos estão no topo da escala hierárquica, vamos dizer assim, por falta de palavra melhor. Nosso palavreado ainda é muito, aqui na Terra, muito simples. Na Terra nós não temos palavras para descrever tanta beleza, e os espíritos da codificação descreveram também como podiam. Mas vamos dizer de hierarquia. A hierarquia na vida espiritual, aqueles que têm mais realizações, têm mais responsabilidades. Então, aparentemente, algumas pessoas que estão aqui na Terra, sem nenhum brilho de poder ou de ganho pessoal, eles podem ter, por exemplo, mais conquistas espirituais do que as pessoas que socialmente são perfeitas. Depende realmente das questões do espírito. Por isso que sempre comentamos, nós temos que olhar a nossa evolução como uma meta a ser atingida. Questão 625 do Livro dos Espíritos, quando relata Jesus como sendo nosso modelo e guia, modelo e guia. Olha que duas palavras muito importantes. Quando uma pessoa é o seu modelo, ela passa a ser uma meta a ser atingida, passa a ser algo que nós devemos perseguir. Nós temos que construir dentro de nós e colocar em nossos corações a lógica divina, trazido por esse Espírito magnânimo para nós como uma meta a ser atingida. É o nosso modelo. E guia é através dele que nós conseguiremos nos transformar. Mas eu gostaria de contar uma história para nós ilustrarmos essa questão da transformação moral. Diz-nos Humberto de Campos, em uma obra magnífica, Contos e Apólogos, diz a respeito de uma história, é uma história longa, e eu vou contar com o calor da minha emoção, da forma como nós vamos contar. Mas diz que ao redor do templo de Jerusalém existia uma adornada mulher que observava um jovem rabi que lá estava. Ao olhá-lo, ela sentiu uma grande emoção que não sabia explicar. Apaixonou-se à primeira vista com ele, porque ele trazia em si uma simplicidade, mas irradiava uma grande simpatia, que ela não conseguia definir em seu coração.
foi quando ela disse assim, ajeitou os cabelos, a túnica muito alva, e disse para o rapaz assim: jovem, as flores de Séforis encheram-me a ânfora do coração. Quero convidar-te para ir à minha loja de perfumes. E apontou ali uma vila cercada de arvoredos e flores, onde ela residia. Lá, em minha primavera juvenil, desde minha primavera juvenil, eu recebo ali os viajantes e dou-lhes o prazer que é a coroa da vida. Lá eu consigo realmente fazê-los descansar da longa viagem e quero proporcionar-te isto. Estenderei tapetes dourados, ouvirás músicos que lá estão trabalhando para mim, treinados nos melhores palácios. Eu te darei vinho capitoso, colocarei seus pés em água de nardo e realmente trarei para você todo aquele conforto da longa viagem. Tu vens. O rapaz então permaneceu em silêncio. Ela estranhou e disse assim: vem comigo, os meus braços são mais suaves do que os lírios do campo, e meus lábios mais doces que as tâmaras do deserto. Vem. Ele permaneceu em silêncio. Era um tanto agastada, disse assim. Ele respondeu para ela, aliás, respondeu assim: hoje eu não posso. Quem sabe depois? Era um tanto agastada, sentiu-se desprezada e mais uma vez voltou à carga, dizendo assim: vejo em teus olhos uma estranha chama, e assim procedo por amar-te. Vem comigo. E ele falou mais uma vez: hoje eu não posso. Ela então saiu, retirou-se, falando alguns impropérios, não é? E partiu. 2 anos se passaram. Jesus estava de frente ao tanque de Beceda, curando paralíticos. E naquela atividade ele recebeu o encontro de uma mulher que disse assim: mestre, eu gostaria que você viesse ver uma senhora, uma mulher muito doente, que está num extremo sofrimento. Tu podes vir? Jesus então foi. Ele foi e viu uma mulher coberta de chagas, feridas pontiagudas, sua pele era da cor do esterco da terra, muito doloroso mesmo. Ela então reconheceu a sua figura e disse assim: tu, o mestre Rabi, que cura, alivia e consola, o que queres de mim, uma mulher tão desventurada? Tentou se afastar, mas as dores não permitiram. E Jesus então disse para ela assim: vinde a mim, tu que sofres. Na casa de meu Pai nunca se extingue a esperança e a consolação. Afagou-a junto a si e disse assim, lembrando do diálogo anterior: hoje venho atender os seus apelos. Eu estou aqui, porque vejo em teus olhos uma estranha chama, e assim procedo por amar-te. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.